Olá, pessoal! Vamos iniciar agora a segunda parte do vídeo que fala sobre a teoria da utilidade multiatributo. Pessoal, esse conteúdo está no livro Tomada de Decisão Gerencial, do Gomes Gomes. É o capítulo 6 do livro que vocês estão vendo aí na tela. No vídeo passado, nós vimos o tópico 1, os elementos da utilidade esperada. E nesse vídeo nós vamos ver o tópico 2, a teoria da utilidade multiatributo. Só relembrando, essa teoria da utilidade multiatributo, referida por Malte, derivou da teoria da utilidade. Malte, pessoal, incorpora a teoria da utilidade à questão do tratamento de problemas com múltiplos objetivos. Esses objetivos são representados pelo que é denominado nessa teoria de atributos. Historicamente, Malte surgiu como derivação natural da teoria da utilidade. A noção de utilidade foi descrita em 1738 num artigo por Daniel Bernoulli como unidade para medir as preferências. Basicamente, pessoal, nós queremos aqui estudar a utilidade que o indivíduo dá a determinada coisa ou a determinadas coisas. Lembra que eu cheguei a conversar com vocês sobre o exemplo da Coca-Cola e do Pepsi? Tem gente que prefere Coca, tem gente que prefere Pepsi. Então, pessoal, quando a gente ordena e quantifica as preferências dos indivíduos, ou seja, dos consumidores, os tomadores de decisões podem, então, tomar decisões mais assertivas, porque conhecem o seu público-alvo, conhecem as preferências e as utilidades. Então, é isso que vamos continuar vendo aqui nesse capítulo. Eu vou utilizar agora uma cena do filme chamado Frozen, para mostrar para vocês o como é importante a gente entender a função de utilidade e as preferências do indivíduo. Armazém do Carvalho Errante. Ispa. Liquidação de verão. Desconto nas roupas de banho, shorts e no bronzeador que eu mesmo inventei. Já? Ótimo. Por acaso, aqui tem botas? Botas de inverno e vestidos? Na nossa sessão de inverno, bem ali. Eu tava pensando, será que uma outra mulher jovem, a rainha, talvez teria passado por aqui? A única louca a sair nessa tempestade é você. E esse moço. Uhul! Liquidação de verão. Cenouras. Atrás de você. Desculpa. Mas que nevasca nessa época, não? De onde será que está vindo? Da Montanha do Norte. Montanha do Norte. Deu 40. 40? Não, 10. Assim não vai dar, não. Isso é do nosso estoque de inverno, onde a oferta e a procura têm um grande problema. Você quer discutir o problema de oferta e procura? Eu ganho a vida vendendo gelo. É um péssimo negócio pra se estar agora. Quer dizer, isso é muita falta de sorte. Ainda é 40, mas eu posso acrescentar uma visitinha lá. Uhul! Oi, família! Mas eu só tenho 10. Colabora comigo. Tudo bem, mas por 10 você só leva isso. Tá, só me diz uma coisa. O que estava acontecendo na Montanha do Norte parecia ser magia. Isso. Agora se afasta. Enquanto eu lido com esse espertalhão. Você me chamou de quê? Qual é? Calma aí! Como vocês viram, o dono da lojinha está fazendo uma super promoção, mas está fazendo uma promoção de itens relacionados ao verão, num pleno frio. Então, qual é a utilidade desses itens para a linda mocinha e para o belo rapaz? Bom, a utilidade nesse momento é quase nula, por isso que ninguém quer comprar. Ao contrário dos produtos de inverno, que têm uma utilidade muito maior no momento para as pessoas. E aí
Isso fica bem claro no vídeo, porque o preço está bem alto. Vamos então agora ao tópico 2, a teoria da utilidade multiatributo. Precisamos aqui, pessoal, definir 2 termos que serão utilizados nessa aula. O primeiro termo é o atributo. Ele está ligado ao objetivo e ou critério e ou metas. No exemplo, escolher um conjunto de navios para cumprir uma missão com menor custo, a quantidade de recursos que se necessitará economizar é um atributo. O atributo é uma consequência das alternativas existentes. O outro conceito é o critério. Estudando o exemplo, escolher um conjunto de navios para cumprir uma missão com menor custo, o custo associado aos navios, citado no exemplo anterior, é o nosso critério. Critérios, pessoal, estão associados aos atributos ou objetivos julgados relevantes na situação, em uma visão particular do analista ou do decisor. Os critérios permitem estabelecer as relações de preferências entre as alternativas. Critério também pode ser definido, pessoal, como uma ferramenta que permite a comparação de alternativas segundo um eixo particularmente significativo ou um ponto de vista. A decisão multicritério começa com a geração de critério dentro do contexto em que este está inserido. Caros alunos, no vídeo anterior destacamos a função de utilidade unidimensional. No entanto, uma representação mais abrangente dos diversos aspectos que influenciam a escolha de alternativas de um problema é feita por meio da modelagem de preferência que envolve mais de um atributo. Nesse caso, obtemos uma função que agrega as funções de utilidade para cada atributo na forma que vocês estão vendo aí na tela. Pessoal, podemos pensar aqui que atributo é uma determinada mercadoria. X1 é uma mercadoria, X2 é uma mercadoria, Xn é outra mercadoria. Por exemplo, X1 pode ser Coca-Cola, X2 pode ser hambúrguer, Xn pode ser batata frita. E aí você tem a utilidade desse conjunto de bens, ou seja, conjunto de atributos. Meus caros, entender a função de utilidade de um consumidor, por exemplo, é essencial para um tomador de decisão. Uma forma típica para a função de utilidade multiatributo é a função utilidade aditiva, que vocês estão vendo aí na tela. Nessa expressão, pessoal, U de A representa a utilidade unidimensional da alternativa A. Aqui eu não estou falando mais de bem, mas de alternativas de escolha, segundo o JS atributo. E KJ representa uma constante de escala relativa ao JS atributo. K pode ser maior ou igual a 0. Eu volto a falar, pessoal, não se assustem com a forma matemática. Essa forma matemática ela serve para representar a utilidade de um bem ou a utilidade de uma escolha. Ela só está representando o comportamento humano. Fiquem tranquilos que eu não vou pedir para vocês decorarem todas essas fórmulas. Eu quero que vocês entendam bem o conceito. Pessoal, a determinação da função utilidade multiatributo emprega, como eu já disse lá atrás, os conceitos relacionados à teoria da utilidade unidimensional. No entanto, uma série de novos conceitos, como a independência dessa utilidade e a independência aditiva, são de fundamental importância agora para a determinação da função de utilidade multiatributo. A maior parte do raciocínio a ser desenvolvido a seguir envolve o caso em que há apenas 2 atributos, 2 bens ou 2 decisões, por exemplo, com o objetivo de facilitar, pessoal, a explanação da teoria e dos diversos conceitos existentes, tá? Mas tudo que for aplicado para 2 atributos podem ser facilmente aplicados para N atributos. A independência da utilidade é uma propriedade que permite simplificar a determinação da função de utilidade multiatributo. É importante ressaltar ainda que problemas que envolvam decisões em grupo apresentam diferentes categorias de decisores relacionadas com os aspectos de risco. Podemos até admitir, pessoal, que esses decisores venham a ter a mesma opinião em relação à independência da utilidade dos atributos envolvidos no problema. A diferença entre esses decisores pode estar apenas nos parâmetros da função. A independência da utilidade pode ser compreendida com o exemplo que eu vou mostrar para vocês, que envolvem 2 atributos, y e z, no espaço de atributo x, onde x, o espaço, é
igual a y vezes z. Pensem agora num plano cartesiano ZY. Eu vou mostrar para vocês a seguir. Vamos avaliar agora a independência em utilidade nesse gráfico que vocês estão vendo aí na tela. Suponhamos que a alternativa menos preferível seja denominada por y0 e z0, e que a alternativa mais preferível é y estrela e z estrela. Admite-se uma escala de 0 a 1 para os valores da utilidade, de modo, pessoal, que a utilidade de y0 e z0 é igual a 0 e a utilidade de y estrela e z estrela é igual a 1, ou seja, o máximo da utilidade. Podemos aqui, pessoal, voltar ao exemplo do filme Frozen. Digamos que y representa uma touca e z um casaco quentinho para o inverno. Para a linda mocinha, a utilidade de nenhuma touca e nenhum casaco é igual a 0, ao contrário da utilidade de uma touca e um casaco, que é igual a 1, ou seja, 100%, no exemplo que eu estou dando para vocês. O processo de avaliar a independência em utilidade do atributo y em relação ao atributo z consiste, pessoal, inicialmente em avaliar as preferências do decisor na linha escura do gráfico, ou seja, em y e z0. Esse processo, pessoal, corresponderia a avaliar a utilidade unidimensional apenas de y. Aqui eu estou falando de utilidade condicional. Por exemplo, se y representar o gorro e z representar o casaco, é a utilidade do casaco dada a utilidade do gorro. A utilidade de um casaco, por exemplo, dada a utilidade de nenhum gorro. Nenhum gorro quer dizer aqui que y é igual a 0. Vamos tentar exemplificar essa teoria. Vamos imaginar agora uma loja de fast food, que vende hambúrguer, refrigerantes, batata frita, sorvetes, essas coisas assim. O dono dessa loja, ele quer calcular o equivalente certo. No exemplo em questão, Z pode ser, por exemplo, o consumo de refrigerantes e Y, o consumo de sanduíches, de hambúrguer. Z0 quer dizer que a pessoa não consumiu refrigerante. Y1 quer dizer que a pessoa consumiu um hambúrguer e Y2 a pessoa consumiu 3 hambúrgueres, 3 sanduíches. Digamos também que a compra de um hambúrguer ou 3 hambúrgueres é uma loteria, com 50% de chance da compra de um hambúrguer e 50% de chance da compra de 3 sanduíches. Agora eu consigo calcular o equivalente certo, Y. De uma maneira geral, uma função, no caso u igual a u de y e z0, é estritamente equivalente a outra função, no caso qualquer u', u, y, z, quando representam a mesma estrutura de preferência. E, portanto, uma corresponde a uma transformação linear da outra, como está aparecendo aí na tela para vocês. U é igual a u' mais b, que é uma transformação linear de u. Assim, pessoal, temos que todas as funções utilidades condicionais para diferentes valores z, linhas horizontais na figura que eu mostrei para vocês anteriormente, são uma transformação linear de cada uma. Logo, como a utilidade de yz é a mesma utilidade que yz0, temos a equação que vocês estão vendo aí na tela. Utilidade de yz é igual a C1z mais C2z, que multiplica a utilidade de yz0. Só lembrando, é uma simples transformação linear da função. Em certos casos, pessoal, não é possível obter independência em utilidade entre os atributos, ou seja, y não é independente da utilidade de z, nem z é independente da utilidade de y. Portanto, as propriedades de independência em utilidades apresentadas aqui não podem ser aplicadas para determinar a função de utilidade conjunta, utilidade de y e z, dentro das opções apresentadas. Outra forma, pessoal, de resolver o problema é a aplicação
da função de utilidade aditiva como método de agregação multicritério. De forma alternativa, existem, porém, algumas formas de ação que podem servir de base para a determinação da função de utilidade, que exploram as condições de independência e mantêm a aplicação dessa abordagem multicritério como teoria. Essas formas, pessoal, envolvem uma série de artifícios que permitirão a aplicação indireta de algumas propriedades da independência e utilidade, de modo a possibilitar a quantificação das preferências do decisor. Essas formas alternativas envolvem as seguintes considerações. A primeira consideração é o seguinte: obtenção de novos atributos com base na transformação dos atributos originais y e z, de forma a permitir a aplicação das propriedades de independência da utilidade. A segunda é a aplicação de técnicas de interpolação apoiada na avaliação direta da função utilidade de várias consequências. E a terceira e última, a subdivisão do espaço de consequências em vários espaços que possam permitir a aplicação das propriedades que eu já citei aqui nesse vídeo. Para terminar, pessoal, vamos falar do uso da função de utilidade multiatributo como método. Vocês precisam encontrar, primeiramente, essa função de utilidade conjunta que aparece aí na tela para vocês. Essa abordagem, pessoal, consiste em, primeiro, identificar condições de independência associadas à estrutura de preferência do decisor e, segundo, encontrar uma função utilidade multiatributo, que apresenta uma forma funcional definida em função da estrutura de preferência do decisor. Outra forma de tratar a questão consiste em usar a função utilidade multiatributo como método de agregação dos múltiplos objetivos do problema analisado, sem considerar todos os passos exigidos do ponto de vista teórico, para ter a certeza que a estrutura de preferência adotada está em coerência com a estrutura de preferência do decisor. Isso significa que parte dos elementos utilizados para representar a função de utilidade não é avaliada com o decisor. Esses elementos não avaliados, pessoal, podem ser, por exemplo, a forma da função, ou os parâmetros da função, ou ainda ambos. Então, pessoal, essa forma de tratar a questão tem sido utilizada em muitos casos, em virtude de dificuldades em aplicar alguns passos exigidos do ponto de vista teórico. A seguir, nós vamos ver algumas aplicações dessa metodologia que eu ensinei para vocês. No artigo que aparece aí na tela para vocês, a Carmen Meirelles e o Luiz Gomes, eles aplicam a teoria que eu acabei de ensinar para vocês na indústria de refino de petróleo. Já nesse outro artigo, o Carlos Francisco Simões, ele faz uma comparação com outra metodologia. O tema é o seguinte: principais características da teoria da utilidade multiatributo e a análise comparativa com a teoria da modelagem de preferências e teorias das expectativas. Já o artigo da Joyce faz uma análise de um problema real de decisão que envolve o sistema de educação brasileiro. De acordo com Joyce, a teoria prevê a atribuição de funções de utilidades e de ponderações de pesos para os critérios que compõem o problema. Os autores nesse artigo propõem 3 sistemas de ensino para a educação brasileira. O método de multicritério, ele avalia qual é o melhor método dentre os 3. Nesse outro artigo, pessoal, os autores propõem a utilização da teoria que nós vimos para a seleção de ferramentas de Business Intelligence. Nesse outro trabalho, o João analisa o processo decisório. O autor faz um estudo comparativo da teoria da decisão em organizações de segmentos distintos da economia. Nesse outro artigo, pessoal, a autora, a Daniela, ela utiliza a teoria no estudo de caso em microempresas. E esse aqui é o último artigo que eu selecionei para vocês. É um artigo do Luiz Alberto e do Luiz Flávio. O nome do artigo é o Apoio Multicritério à Decisão na Avaliação de Candidatos. Aqui nesse artigo, pessoal, de acordo com os autores, os métodos de apoio multicritério à decisão aplicam-se sempre que se deseje selecionar, ordenar e classificar ou descrever alternativas presentes em um processo decisório, na presença de múltiplos critérios,
tanto quantitativos quanto qualitativos. Os autores nesse artigo avaliam o ingresso de candidatos ao curso de graduação de Engenharia Metalúrgica na Universidade Federal Fluminense. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado do tema que eu separei aqui para vocês e de como foi abordado. E a gente se vê no próximo vídeo.